Está no ar mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é a globalização e os seus efeitos. Então fica aí, não saia do vídeo que você vai aprender hoje sobre a globalização e quais foram os seus efeitos. O fim da Guerra Fria inaugurou a era da globalização e dos governos neoliberais. Então eu começo aqui falando da globalização da economia. A globalização é o nome que se dá à crescente integração e interdependência entre os países, resultado principalmente dos avanços da tecnologia e da informação. Então, conforme houve o avanço da tecnologia e da informação, foi que se deu o nome de globalização. Globalização se dá à crescente integração e interdependência entre os países. Resultado foi principalmente dos avanços tecnológicos, da informação e da comunicação. Assim quando houve o avanço da tecnologia e da informação, da tecnologia e da comunicação, assim que houve o avanço dos dois, se deu o nome de globalização. Assim costuma-se entender a globalização como um processo simultaneamente econômico e cultural. É assim que é entendida a globalização, como um sistema econômico e cultural. A história da globalização não é recente. Ela acompanha o processo de criação de um mercado mundial, iniciado com as viagens marítimas no século XV e do qual surgiu o mundo colonial. No entanto, apenas no final dos anos 1980, a economia mundial adquiriu esse caráter interdependente e global, permitindo pela tecnologia dos computadores, pela expansão das grandes corporações transnacionais e pela força que tomou o mercado financeiro globalizado. Os sinais da globalização estão no nosso dia a dia. É possível hoje falarmos com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, que é o Facebook, o Instagram, né? O WhatsApp. Nós conseguimos falar com pessoas de diversos lugares do planeta. Então esse avanço tecnológico, né, das redes sociais que foram criadas, né, que é o Facebook, Instagram e o WhatsApp e o Skype também, são redes sociais que você pode falar com pessoas de todo lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Então esse foi o avanço tecnológico. E é esse um sinal da globalização. É quando eu ligo o Facebook e falo com uma pessoa lá da América, lá da Europa, né? Bastando para isso usar o telefone ou a internet, né? Eu falei da internet, que é a rede social, mas também tem o telefone, né? Que o telefone dá para a pessoa também, né? Com número, ligar e falar com a pessoa, trocar umas ideias e tal, e tudo mais. Os produtos eletrônicos vendidos nas lojas brasileiras são os mesmos de qualquer outro lugar no mundo, como celular, entre outros. Videogame também. Mas ao mesmo tempo, as crises econômicas podem surgir em qualquer parte do globo. Em qualquer parte do mundo pode surgir crise econômica. Nenhum país está livre, está impune de passar por uma crise. Todos os países estão sujeitos a passar por uma crise econômica ou cultural ou social. Bom, crise social, crise social não. É mais crise econômica, é muito falado, né? Crise econômica e cultural, acho que cultural também, mas é muito mesmo, muito falado na história, né? Relatado, crise econômica. Vários países que já passaram por crise econômica, então nenhum país está livre, está impune de passar por uma crise. Bom, Estados Unidos é um país que tem uma potência, né? É um país poderoso, Estados Unidos, né? Mas no meu ponto de vista, Estados Unidos pode passar por uma crise. Ele não está impune. Vamos lá.
Mas, ao mesmo tempo, as crises econômicas podem surgir em qualquer parte do globo e afetar violentamente todas as outras partes, como aconteceu com a grande crise iniciada em 2008. Agora eu vou falar das características da globalização. O que se costuma entender como globalização tem como característica o grande volume de troca comercial e financeira e a expansão das empresas transnacionais. Primeiro eu vou falar aqui a explosão do comércio transnacional. Perdão, gente. A explosão do comércio internacional. A partir da década de 1970, as trocas mundiais de mercadoria e serviço atingiram o crescimento mais intenso de toda a história. Vários fatores explicam esse crescimento. As negociações para a redução das tarifas aduaneiras que resultaram em 1947 na assinatura do Acordo Geral de Tarifa e Comércio, que é a GATT, a atual Organização Mundial do Comércio, OMC, a expansão do mercado interno em alguns países em desenvolvimento, o enfraquecimento econômico dos Estados nacionais e o avanço tecnológico nos meios de transporte e nas comunicações. Todos esses aqui são as características que estão relacionadas à explosão do comércio internacional. O aumento do fluxo de capitais. As principais bolsas de valores do mundo, que é Nova York, Tóquio, Frankfurt e Londres, funcionam como um mercado de capitais contínuo, no qual se realizam a compra e a venda de ações. Cada vez mais as grandes empresas transnacionais abriram seus capitais, dividindo-o em ações vendida e especulada nas bolsas de todo o mundo. Esses intercâmbios tornaram-se possíveis graças ao avanço da informática e das telecomunicações, que permitem que as transações de investidores possam ser realizadas de um terminal de computador ou de uma linha telefônica. E temos também a internacionalização da produção. Hoje a produção e o consumo de mercadoria ocorrem em todo o mundo. Alguns países em desenvolvimento, como Taiwan, Singapura, Coreia do Sul. Coreia do Sul, gente, eu nunca fui na Coreia do Sul, mas eu já vi, né? Eu já vi a Coreia do Sul na internet. É muito lindo a Coreia do Sul. Se você pesquisar lá, Coreia do Sul, imagens. Muito linda a Coreia do Sul. O McDonald's de lá é muito, muito lindo. Isso eu ouvi na internet, né? No Google. Porque, né? Eu nunca fui lá. Taiwan, Singapura e Coreia do Sul são os países em desenvolvimento, né? Alguns países, né? Mas tem mais. Expandiram sua produção industrial e se converteram em grandes exportadores. Ah, tá. Os únicos países que se expandiram sua produção industrial e se converteram em grandes exportadores foi o Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, né? Que é o que relata aqui na globalização. Se desenvolveram em grandes exportadores mundiais de artigo industrializado. Nesse processo, as empresas transnacionais adquiriram um grande poder derivado da riqueza que acumularam. Das 10 maiores transnacionais do mundo, do ano de 2008, em faturamento, 5 eram norte-americanas, uma era holandesa e outra britânica. Uma era japonesa, uma era francesa e a outra era um consórcio anglo-holandês. Com a redução do peso econômico dos Estados Unidos, muitas dessas empresas conquistaram o direito de explorar serviços antes mantidos pelo poder público, como telefonia, mineração, prospecção de petróleo e serviços de saneamento com lucro garantido.
Para muitos estudiosos, a globalização tende a aprofundar a divisão do mundo em países rico e pobre. Então, a globalização, ela se divide, para muitos estudiosos, em países rico e pobre. Essa divisão se evidencia, por exemplo, na concentração da tecnologia de ponta nos países mais desenvolvidos ou no processo de patente científica em que as empresas transnacionais com sede nos países ricos garantem o direito sobre matérias-primas, produtos e bens originários de regiões mais pobres. Outros estudiosos mais otimistas acreditam que o fortalecimento do mercado livre, entre aspas, com pouca participação dos Estados nacionais, abre novas possibilidades de desenvolvimento, descoberta, criatividade, produtividade, além de expandir a democracia política para vários lugares do mundo. Então, para outros estudiosos mais otimistas, eles entendem, na sua visão, que a globalização ela abre novas possibilidades, não só para o desenvolvimento, mas para a descoberta e para a criatividade e produtividade, e além de expandir também, né, a democracia política para vários lugares do mundo. Então são dois tipos de pensamento dos estudiosos. Tem os estudiosos que acham, né, que a globalização ela foi dividida entre países ricos e países pobres, e tem também aqueles estudiosos que são os mais otimistas, que acreditam que a globalização foi um meio assim de abrir uma nova possibilidade para as pessoas de se desenvolver, né? De se descobrir, de se criar, de se produzir, né? E a globalização e o desemprego. Desde o início dos anos 1980, com as medidas adotadas pelos governos neoliberais de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, avançou uma política pela redução do papel do Estado na fixação de leis que garantiam emprego, benefícios trabalhistas e renda. No Brasil, esse processo ficou conhecido como flexibilização das leis de proteção do trabalho. Então, desde o início, né, dos anos 1980, foram adotadas medidas pelo governo neoliberal de Margaret no Reino Unido e o Ronald nos Estados Unidos. Eles avançou uma política pela redução do papel do Estado na fixação de leis que garantia emprego e benefício trabalhista e renda para as pessoas. No Brasil, esse processo ficou conhecido como flexibilização das leis de proteção ao trabalho. A consequência foi uma grande mudança na estrutura do trabalho. Os empregos tradicionais em que o trabalhador mantém um vínculo empregatício com a empresa e recebe um salário, além da garantia de benefício social, como férias, que é um benefício social, fundos de garantia, que é um benefício social, foram drasticamente reduzidos. No lugar, foram incentivadas as chamadas terceirizações, um tipo de relação de trabalho em que as empresas contratam trabalhadores para prestar serviço sem que o empresário assuma os encargos trabalhistas, como o pagamento de férias, fundos de garantia e 13º salário. O argumento para defender a flexibilização das leis trabalhistas era que com a redução dos encargos que pesavam sobre as empresas, seria possível contratar mais trabalhadores e manter o nível de emprego. O problema é que o século XXI começou com um grande desemprego global, mesmo com essas mudanças.
E segundo muitos, por causa delas. Os países pobres e grande parte dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, sofrem com a falta de trabalho consequentemente de renda, né? O Brasil ele está passando por uma crise, né? Ou seja, no Brasil falta trabalho, né? E para encerrar, pessoal, já estou encerrando, os efeitos socioculturais da globalização. Desde o cinema, passando pela televisão e chegando à internet, várias expressões culturais e tecnológicas têm formado uma cultura de massa global. Uma vez que são dominadas por alguns grupos econômicos, essas expressões tendem a uniformizar os padrões de consumo e de divertimento, fazendo com que as pessoas passem a se interessar pelos mesmos programas e valorizar as mesmas marcas. A globalização, especialmente nesse aspecto de padronização do gosto, pode ser vista até nos hábitos alimentares, como demonstra a expansão das redes de fast food, a generalização da língua inglesa dos filmes de Hollywood ou das marcas norte-americanas de refrigerante ou de tecnologia evidencia que tem havido menos uma integração das culturas do que a imposição de valores ocidentais. Por isso, para muitos críticos culturais contemporâneos, a globalização promove a americanização da cultura mundial. Eu falei aqui, gente, do fast food, tá? É uma palavra inglesa, eu não sei falar muito bem. Por outro lado, há autores que relativizam essa universalização da cultura norte-americana, lembrando que há aspecto de forte integração. Por exemplo, as culinárias japonesa, chinesa, indiana e mexicana são apreciadas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Nos esportes, os japoneses e coreanos introduziram suas lutas marciais nas Olimpíadas. Outros exemplos seriam a moda do pequeno mago inglês Harry Potter, que se espalhou pelo mundo, e o sucesso mundial do cinema indiano. Segundo esse ponto de vista, a globalização possibilitou também um grande intercâmbio cultural. Então aqui, os efeitos socioculturais vai se tratar do cinema, do avanço do cinema, né? Desde o cinema, passando pela televisão e chegando até a internet, né? Várias expressões culturais e tecnológicas têm formado uma cultura de massa global. O cinema, em todo o mundo. A televisão também se expandiu em todo o mundo. A internet se expandiu em todo o mundo. Então, esses são os efeitos socioculturais. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Um forte abraço e até amanhã. Tchau!